Sabe o que é irônico sobre pessoas narcisistas? É que elas te dizem que você é uma pessoa chata, uma pessoa entediante, quando na verdade são elas que são chatas e elas que são um tédio. Então, quando você vai falar com elas sobre a sua vida, sobre qualquer problema que você esteja tendo no momento, ou até alguma coisa boa que aconteceu para você, ou você vai compartilhar um pensamento, elas dão aquela virada de olho para você, tipo assim, para dizer que você falando de você é entediante. O pior, às vezes elas bocejam na sua frente quando você está falando sobre o comportamento abusivo que ela tem. Elas fazem expressões faciais, microfaciais, para você quando você está falando das suas paixões, das coisas que você gosta. E então elas saem desse estado de interessadas e apaixonadas por você para ficarem irritados, desinteressados e entediados com você, com o que você fala, com os seus interesses, com a sua personalidade. Então, às vezes, elas te deixam falando sozinha, vão falar com outras pessoas. Elas começam a mostrar interesse por qualquer outra coisa, menos por você. Então, elas começam a fingir que você não existe, você é invisível, seus interesses não interessam. E daí elas começam a buscar qualquer forma de entreter elas mesmas, menos que seja relacionado com você. Então elas vão demonstrar na sua frente interesses por coisas de outras pessoas, menos com as suas coisas, mesmo que as outras pessoas tenham os mesmos interesses que você. Mas só porque é você, elas não vão te validar. Aí é quando elas te cortam no meio do nada, elas te ignoram, elas te deixam falando sozinhas. Elas pegam o telefone e vão ficar de textinho, então fingir que estão falando com alguém no telefone ou que alguém está ligando só para não ter que te ouvir. E daí elas não prestam atenção no que você está falando e elas nunca respondem às suas perguntas também. E isso é uma negligência emocional extrema, isso é invalidação, isso é desvalorização, isso é humilhação. Isso é também desrespeito. Quando você começa a enxergar por trás do jogo sujo delas, das manipulações ridículas, você começa a perceber o quanto elas são fracas, pequenas e patéticas. E quando você começa a despertar e ver o que essa pessoa narcisista está fazendo com você, que é te confundir, que é te aprisionar, que é te usar, distorcer a realidade e te culpar pelo que ela faz, ela vai dizer que você é a pessoa louca, mentalmente instável. Ela vai dizer que nada dá certo por sua causa, que o relacionamento não vai adiante por sua causa, porque assim elas evitam se responsabilizar pelo comportamento abusivo delas e elas evitam enxergar que elas são uma falha. Pessoas narcisistas são infelizes e rancorosas. Elas precisam de constantes estímulos para elas se sentirem motivadas, porque elas se entediam facilmente. Elas já são um tédio por serem quem são. Então, elas têm o tempo todo que estar buscando esses estímulos. Ou seja, às vezes buscar se reencontrar com a sua família, se reencontrar com pessoas de fora, com vizinhos, com pessoas do trabalho, qualquer coisa. Elas têm que estar se entretendo o tempo todo para elas se mostrarem, para as pessoas pensarem que elas são divertidas, que elas são carismáticas, que elas são incríveis. Então, elas ficam buscando se enfiar em tudo que é buraco. Tipo, vão para bares, festinhas patéticas, churrascos, reunião da família, né? Porque a família também narcisista, né? Vão aplaudi-las, vão adorá-las, vão admirá-las. Então elas vão fazer de tudo para aparecer. Às vezes até te humilham na frente dos familiares. Ou podem fazer comentários maldosos. Porque ninguém pode ser mais divertida, mais feliz e mais interessante que elas. Ninguém pode brilhar mais que elas. Então, quando você está se relacionando com alguma pessoa narcisista por um longo período de tempo, com o passar do tempo, você vai perceber que você vai querer ter um relacionamento normal com essa pessoa, como qualquer outra pessoa que tem um relacionamento saudável, não vai dar certo. Você vai perceber que não tem ninguém ali, não tem um ser humano ali. Essa pessoa narcisista, ela é como uma casa, ela está com a luz acesa pelo lado de fora, mas quando você tenta entrar nessa casa, essa casa está vazia, com a luz apagada, a casa está completamente escura. Então essas pessoas narcisistas, elas sempre vão querer estar onde tem pessoas, onde tem grupos, onde tem festa, onde tem barzinho, onde tem aglomerados de gente.
porque aí elas podem se infiltrar no meio das pessoas e colocar a máscara. E assim elas conseguem atenção, elogios, admiração, contando um monte de mentiras. E elas fazem isso o tempo todo, porque isso é uma forma dela acreditar na ilusão que ela criou na cabeça dela, que ela não é tão ruim, que ela não é miserável, que ela não é infeliz, que ela não é um ser humano horrível. E é assim que ela tenta se infiltrar em todos os ambientes para ela parecer que ela é uma pessoa normal, que ela pode conviver em sociedade. E é assim que ela se camufla. Por isso que essas pessoas são chamadas de camaleões sociais, que elas usam essa máscara que elas criam na cabeça delas e assim elas se infiltram em todos os lugares. E essas pessoas narcisistas, elas vão estar em lugares onde você menos espera. Mas aí, quando a pessoa narcisista se infiltra nesse monte de lugar e ela não consegue o que ela quer, que é ser o centro da atenção, que é conseguir admiração, elas vão ter ataques de raiva, elas vão explodir, elas vão fazer birra, elas vão ficar extremamente chateadas, soltando farpas. E elas vão expressar isso para você. Você que está com essa pessoa narcisista, você vai ver isso claramente. E elas vão acabar com a tua diversão, vai querer voltar para casa e vai ficar fazendo coisas que te irritam, que te machuca, ou fazer coisas que você não gosta. Porque aí ela vai descontar toda essa frustração em você, então ela te pune. Pessoas narcisistas são tão entediantes que elas tentam se entreter o tempo todo. Ou elas ficam sem fazer nada o tempo todo, elas ficam buscando se entreter no telefone, no computador, nas redes sociais e ficam dependendo de outra pessoa financeiramente, ou elas se afogam de trabalho. Porque também isso já é uma forma delas também ganharem essa validação, esse suprimento narcísico com excesso de trabalho. Todo mundo vai pensar que ela é uma pessoa extremamente trabalhadora, esforçada, todo mundo vai admirá-la e vai elogiá-la também. E essa forma de ficar buscando estímulos e se entretendo a todo momento, isso é uma fuga, é para ela escapar dela própria. Pessoas narcisistas, elas não conseguem manter o interesse em ninguém. Você pode suprir uma necessidade dela naquele exato momento, mas 5 minutos depois, aquilo já não serve mais. Ela precisa disso de novo. Ela é insaciável. A cabeça dela é desregulada tanto quanto as emoções delas. Então, elas não conseguem se concentrar em uma coisa só. Elas não conseguem ter paz de espírito nunca. Tanto que você vê que pessoas narcisistas, quando elas estão dentro de casa, elas ficam para lá e para cá. Elas ficam mexendo nisso, mexendo naquilo, vão ajudar os vizinhos, vão trocar uma lâmpada, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Elas têm que estar sempre se distraindo. Elas são perturbadas na cabeça, no espírito, então elas têm que estar sempre te perturbando também. Então, quando você tenta relaxar, ela sempre vai estragar o teu momento de paz. Ela tem que estragar o teu momento onde você quer ler um livro ou você tente fazer qualquer coisa que exija uma certa concentração. Ela vai causar uma discussão do nada, quebrar alguma coisa na casa, faz tudo isso de propósito, faz barulho, liga o rádio bem alto. Ela vai fazer sempre coisas que vai tirar a tua paz, porque ela não tem paz de espírito e você também não vai ter se você está com ela. Ela tem que te manter nesse estado de ansiedade e estresse constante, porque assim elas vão te condicionando mentalmente a você se acostumar com esse estado mental delas, que é caótico. E assim você normaliza o abuso, o comportamento abusivo dela. Quanto mais você normaliza, mais tempo você vai ficando ali com ela, você vai achando que é normal, que ela é uma pessoa difícil, geniosa, sendo que não. Ela tem um transtorno de personalidade, ela tem uma perturbação no espírito e ela vai fazer você pagar por tudo. E ela vai te arrastar para o inferno que ela vive. O estado mental e espiritual de uma pessoa narcisista é fora de controle. Então, como ela não tem controle nenhum sobre as emoções dela e sobre a cabeça dela, ela não tem domínio próprio, ela vai tentar controlar tudo e todos à volta dela. Ela é externa. A pessoa narcisista, ela sempre tenta controlar tudo fora dela, porque ela não tem controle nenhum do que está dentro dela. Porque elas estão perdidas. Elas se entregaram ao espírito do mal. Então, como elas não sabem quem elas são, elas não têm essa capacidade de autorrefletir. A existência dela e o senso de identidade dela é baseada na validação externa, na validação do outro. Ela depende do outro
para ela ter um senso de identidade e para ela sentir que talvez ela valha alguma coisa, baseado no que o outro diz que ela é. Por isso que elas vivem copiando as pessoas o tempo todo. Elas têm comportamentos aprendidos, incluindo a empatia, a compaixão e a bondade, que é a máscara que elas mais usam no ambiente externo. E como ela precisa dessa validação externa para ela ter um senso de quem ela é, ela sempre vai ficar manipulando todo mundo fora de casa, para as pessoas pensarem que elas são uma pessoa que elas não são. A existência de uma pessoa narcisista é baseada no suprimento narcísico que ela consegue, seja de você ou seja de qualquer pessoa. E como você é uma pessoa gentil, amável, interessante, inteligente, você só quer ajudar as pessoas, você só quer fazer o bem, a pessoa narcisista não acha isso interessante, mas elas te copiam. Ser uma pessoa empática para pessoas narcisistas é um sinal de fraqueza. Você é uma pessoa entediante. Mas elas vão se beneficiar das tuas qualidades, da tua personalidade, de quem você é, para o próprio benefício. Elas te usam, elas te copiam para criar uma máscara social. Elas te usam para você se doar para elas, para você agradá-las, para você se doar o máximo que você pode para elas. Porque elas não sentem paixão e nem interesse por ninguém. E não é só com pessoas, é com objetos também. Ela não tem interesse por nada. Só usa tudo e todos como objetos mesmo. E isso é momentâneo, isso é o que elas gostam de fazer, que é controlar extremamente, porque elas são obcecadas. Para elas o que é interessante é manipular tudo e todos, é controlar tudo e todos, é dominar e aprisionar pessoas. Para elas isso é interessante, tirar tudo das pessoas e destruir a vida alheia para preencher esse vazio que elas sentem, que é insaciável, nada e ninguém nunca irá preencher. E assim elas seguem com a missão delas aqui no mundo, né, servindo Satanás e destruindo a vida alheia. Porque a missão de pessoas narcisistas aqui no mundo é servir Satanás. Todo mundo que teve experiências com esse tipo de pessoas sabe muito bem que o comportamento delas é demônico. Pessoas narcisistas, elas têm uma mente demônica e criminosa. Elas acham interessante ficarem viciadas em jogos, em sites pornográficos, em abuso infantil, destruir e causar confusão mental nas pessoas. Acham interessantes beberem até cair. Elas gostam de ficar inventando um monte de mentira porque elas são mentirosos patológicos. Elas adoram criar histórias falsas, elas adoram ficar te difamando para Deus e o mundo. E é isso que é interessante para pessoas narcisistas. Verem o estrago que elas causam na tua vida, a dor que elas causam na tua alma. E é essa a missão delas aqui nessa vida. Roubar, matar e destruir. Para você que é um ser de luz, que essa é a sua missão aqui na Terra também, isso para você é exaustivo. A existência de uma pessoa narcisista é pisar em você, é pisar nas pessoas. É fazer você e as outras pessoas se sentirem minúsculas, inferiores. Porque isso faz ela se sentir poderosa e grandiosa. E se uma pessoa é poderosa e grandiosa de fato, ela não precisa pisar e humilhar ninguém. Aí você já vê a manipulação e você já vê o quanto pessoas narcisistas são miseráveis e entediantes. Elas são decepcionantes e elas não têm a capacidade nenhuma de criar nada por si só. Elas sempre têm que conseguir tudo de forma fácil, na base da sedução e da manipulação mental e emocional e energética. Elas conseguem tudo, manipulando as pessoas, seduzindo, fingindo serem carismáticas, fingindo ser tudo que elas não são. E assim elas copiam todas as pessoas com quem elas se relacionam. Elas roubam a identidade das pessoas, porque com cada pessoa ela se mostra de uma forma. Isso é um roubo de identidade, porque ela se espelha naquela pessoa com quem ela está se relacionando. Então, para cada pessoa, ela tem uma máscara. Qual ser humano você conhece que tem essa capacidade de fazer isso? Eu não conheço nenhum ser humano que tenha essa capacidade, a não ser que essa pessoa seja Lúcifer. Você vê aí que pessoas narcisistas se entregaram ao espírito do mal, às trevas. Porque só elas têm essa capacidade de fazer isso. Porque nem eu, nem você
consegue colocar uma máscara para cada pessoa que você está conversando. Você consegue? Porque eu não consigo. Ou eu vou logo com a minha verdade bruta, ou eu não vou para lugar nenhum. Porque é assim que nós somos. Ou as pessoas gostam de você do jeito que você é, ou você não gosta de se relacionar com essas pessoas. Porque se você não é aceito, você não vai querer ficar se relacionando com pessoas que te colocam para baixo, que não apreciam o que você é como pessoa. Pessoas narcisistas, elas amam serem miseráveis, né? Viver nessa baixa vibração energética, porque é isso que alimenta esses demônios que operam através dela. Então elas vão estar sempre reclamando de tudo, te criticando por tudo, colocando defeito em tudo e em todos. Nada para elas tá bom nunca. Ninguém nunca vai alcançar esse nível de perfeição que ela busca. E o pior de tudo ainda é elas que te dizem que é você que reclama de tudo, é você que é negativa, é você que está sempre criticando tudo, sendo que são elas que fazem isso. Então, se você quer se envolver com coisas boas, positivas e que te tragam felicidade, essas pessoas narcisistas vão te odiar, elas vão te sabotar. Tudo que você queira se envolver, que é para te trazer esperança, alegria, paz de espírito, um futuro melhor para você, elas vão destruir isso, não vai restar nada. Se você der esse controle para ela. Isso acontece quando você conta tudo da sua vida para ela, quando você confia nelas. Isso é o pior erro que você pode cometer, que elas não suportam serem miseráveis sozinhas. E a intenção delas é te levar para as trevas, para você viver na tristeza, no medo, na solidão, na miséria com elas, porque miséria ama companhia, já se diz. Elas não querem que você tenha amigos, que você tenha um sorriso no rosto, que você suceda na vida. Elas não querem que você seja melhor na vida do que elas em nada. E elas vão fazer o que for, que esteja ou não ao alcance delas, para prevenir que você escape delas e que você seja feliz e que você busque uma vida melhor para você. Porque elas não querem que você se liberte. Porque você, quando está com pessoas narcisistas, você está servindo a Satanás. Você não está servindo a Deus, não. E é essa a missão dela aqui na Terra. Recrutar mais seguidores de Satanás do que seguidores de Cristo. E para pessoas narcisistas, elas pensarem que você possa ser de outra pessoa e ser feliz longe delas e se reconstruir sem elas, é insuportável. Elas não aguentam isso de jeito nenhum. E por que elas ficam assim? Porque elas não têm essa capacidade. Se elas não têm, elas vão destruir para você também não conseguir. Entenda que miséria não é você não ter dinheiro. Miséria é uma pobreza no espírito. É aquele que pode, mas ele não divide com ninguém. O sentimento de miséria é demoníaco, porque isso torna um indivíduo avarento, mesquinho, egoísta e orgulhoso e explorador. Deus é soberano sobre Satanás e o diabo não tem mão livre nesse mundo, porque ele está preso em uma coleira e ele não pode fazer mais nada com você do que Deus permite. Ele pode até vir para a tua vida e causar destruição, mas ele vai destruir somente aquilo que está em você, que pertence ao mundo. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, diz: com efeito, ele deve obter permissão, tal como no caso de Simão e Pedro, em que Jesus revela: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E no livro de Jó também fala sobre isso. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 6 diz: diz o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O que é de Deus, o inimigo não vai ter como tomar. O que é de Deus sempre será de Deus. Jamais tirará a sua vida sem a permissão de Cristo. E o inimigo não conseguirá destruir os filhos de Deus, a não ser que você dê permissão a ele.